Olá, aqui é o Vitória Moedo e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso do zero aos FIIs, com a aula de número 3. O tema da aula de hoje será como escolher os FIIs e como montar uma carteira rentável e segura de fundos imobiliários. Eu sou o Vitório e se você gosta de investimento, você está no lugar certo, vai se inscrevendo no canal, vai deixando aquele like se você gostar do conteúdo e participa do nosso canal do Telegram, onde eu entrego conteúdo gratuito e de qualidade, planilhas, um monte de coisa, um monte de informação interessante para quem gosta de investimento e quem está buscando a independência financeira, tá legal? Então participa, se você gosta de FIIs, comenta aqui embaixo qual o FII que você mais gosta, qual o FII que não pode faltar na sua carteira, para que todo mundo tenha essa informação e que a gente possa debater aí quais são os melhores fundos imobiliários do mercado, tá legal? Então fica com a aula de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Então vamos ao que interessa, que é a Vitória Moedo, e estamos na aula de número 3 do curso do zero aos FIIs. Tá bom? Vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no @VitoriaMoedo, o nosso canal do Telegram, cujo link se encontra na descrição deste vídeo, o @VitoriaMoedo também, ou no meu e-mail, o tesouro-simplificado@gmail.com. Então vamos em frente. Pessoal, nessa aula nós vamos comentar como montar uma carteira de FIIs, tá bom? Como montar uma carteira de FIIs aí que nos traga rentabilidade com segurança, certo? O primeiro ponto para a gente montar essa carteira, já vimos aí nas outras aulas algumas questões prévias, o primeiro ponto é planejar a carteira com diversificação. E a razão da gente diversificar nesse segmento de fundos imobiliários é para justamente lidar com o risco relacionado aos fundos imobiliários. Sempre há o risco de que algum fundo dos que a gente compra possa vir a ter algum tipo de problema, alguma coisa que venha a nos causar algum tipo de prejuízo. Então é importante a gente diversificar algum imóvel, por exemplo, que pegue fogo. Há uma série de riscos associados aos fundos imobiliários que a gente já comentou em aulas anteriores, né? É o risco de vacância, o risco associado aos imóveis em si, como pegar fogo, qualquer outro tipo de eventualidade que possa acontecer e que venha de algum modo a prejudicar, seja a distribuição de dividendos, seja até mesmo o valor patrimonial do fundo, tá bom? Então, nesse sentido, a gente deve diversificar nossa carteira por tipo de FIIs, né? Por setor, né? Por exemplo, a gente no tipo de FII tijolo, a gente pode diversificar em segmento educacional, no segmento lajes corporativas, no segmento de galpões industriais e logísticos, de shoppings, de hospitais, etc. Né? Todo o tipo de imóvel que tiver fundo sendo negociado, a gente pode dar uma diversificada. É importante também diversificar por região, não concentrar tudo, por exemplo, no Sudeste, se expor a outras regiões do país, tanto por conta do crescimento como por conta do risco, né? Um exemplo disso, da importância disso, é o que aconteceu com o segmento de lajes no estado do Rio de Janeiro, né? Que prejudicou bastante o desempenho de alguns fundos que estavam expostos a esse tipo de ativo, né? É sempre importante a questão do multi-inquilino, multi-imóvel, né? Não concentrar tudo em poucas empresas, pois eventualidades acontecem e pode causar danos. Um exemplo disso é o que aconteceu com o fundo XP Macaé, um fundo monoinquilino e monoativo, né? É o pior dos mundos. Pode até trazer um bom retorno e assim pode até ser interessante investir nesse tipo de ativo, mas ele é sempre mais arriscado do que um fundo mais diversificado e por isso não deve ocupar muito espaço na sua carteira. A quantidade de fundos é uma outra questão importante, né? Qual seria a quantidade ideal? Vai depender um pouco do seu perfil, né? A quantidade dependerá da participação dos FIIs na sua carteira. Por exemplo, se você tem uma carteira em que os FIIs ocupam 100% da carteira, é importante diversificar muito, né? Se eles ocupam 25% da sua carteira, já não é tão necessário, ou seja, não é que não seja necessária a diversificação, mas ela pode ser em um grau menor do que se sua carteira for de 100%, que é algo que eu não recomendaria, tá bom?
Então, quanto maior for a participação, maior deverá ser a quantidade de FIIs para distribuir o risco. Busque ter pelo menos 6 fundos diferentes em segmentos diferentes, né? Se você for como eu, que gosta mais do segmento tijolo, tenha logístico, tenha de industrial, tenha de shoppings, tenha de lajes, eventualmente algum híbrido, educacional, hotéis, né? Então você pode diversificar bastante. Busque ter. Você pode ter 2 do mesmo segmento, não tem problema, mas busque dividir essa participação em diferentes setores, tá bom? Não dilua demasiadamente porque você já perde as vantagens e aí acaba indo para o IFIX, né? Indo para o índice médio. Então a ideia é selecionar os melhores fundos, mas não passar de um número que já não traga tantos benefícios, né? Eu acho que um número entre 6 e 15 FIIs aí tá de bom tamanho. A escolha de um fundo, também aqui é um toque sobre como escolher os fundos imobiliários, né? A escolha de um fundo não deve ser baseada apenas num fator em um determinado momento, ou seja, avaliar, por exemplo, o dividendo nesse mês, né? Ou seja, como dividendo ou preço, mas numa combinação de fatores, de modo a adquirir os ativos que vão se comportar melhor no longo prazo. A escolha pelo indicador do yield ou do preço sobre o valor patrimonial pode induzir a erros, conduzindo a verdadeiras ciladas, portanto, atenção. Vou explicar um pouco disso daí, né? O ideal é considerar yield, preço, valor, setor de atuação, diversificação regional, quantidade de imóveis, quantidade de locatários, taxa de administração, o histórico da gestora, né? O histórico de resultados, tamanho do patrimônio, liquidez, vacância, localização, padrão construtivo. Então, aí tem um mix de critérios, tanto quantitativos, como yield, valor patrimonial, né, vacância, quanto questões qualitativas, como taxa de administração, histórico da gestora, né, tudo isso. Então, é importante avaliar todas essas questões antes de escolher um fundo. E é para isso que a gente está aqui, que o canal se dedica, e se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve, que aqui a gente vai estar constantemente analisando fundos e avaliando a qualidade desses fundos, tá bom? Então aqui dando uma explicada aqui nos critérios de uma forma mais detalhada, né? O yield, o que é o yield? É o dividendo distribuído em relação ao preço, né? É importante lembrar que para você fazer uma análise correta do yield, é importante tirar desse resultado, primeiro, utilizar uma média dos 12 meses, né? Não dá para pegar um mês isolado, o último mês, e considerar aquilo como uma constante, tá bom? Então, há uma certa sazonalidade, os dividendos são distribuídos sob o regime de caixa, então pode ser que em um determinado mês não haja recebimento de aluguéis, e aí o fundo distribui um pouco menos. Então é importante utilizar a média dos últimos 12 meses e sempre o recorrente. O resultado não recorrente, ou seja, aquele advindo de ganho de capital, de alienação de algum imóvel, né, ele deve ser expurgado desse resultado porque ele não vai se repetir nos outros períodos, tá bom? É importante também avaliar preço e valor, aquela questão do preço e valor patrimonial, né? Aquela métrica, que não é uma métrica absoluta, é apenas um indicador, que em conjunto com o yield dá para a gente ter uma noção da atratividade do fundo, né? O setor de atuação, para você saber um pouco das expectativas de futuro, né? O que é que pode vir a acontecer com esse segmento, se ele está numa boa fase ou não. A diversificação regional, importante, né? Ter presença em vários estados. Um exemplo disso é a crise no Rio de Janeiro. Se você tem um fundo de lajes corporativas apenas no Rio de Janeiro, imagina o prejuízo, né? A quantidade de imóveis, quanto mais imóveis, menos risco, né? E o risco imobiliário ele é binário, né? Se o imóvel está vazio, aquele imóvel tem 100% de vacância, né? Se ele pega fogo, você também vai ter 100% de vacância financeira, né? Então é importante diversificar na quantidade de imóveis. Locatário, a mesma coisa, idem, né? A taxa de administração. A taxa de administração ela não deve ser nem muito baixa nem muito alta, né? Se for muito baixa, não incentiva a gestora a trazer novos negócios e negócios bons
para aquele fundo. Os melhores negócios vão para os fundos que pagam as melhores taxas. Não tem jeito, né? O administrador vai trazer o que vai sempre atuar de acordo com seus interesses também, né? Não adianta achar que a gestora vai trabalhar de graça e vai fazer um bom trabalho sendo mal remunerada. Então é importante estar em linha com o mercado e às vezes o fundo tem uma taxa de administração baixa para atrair, como é o caso, por exemplo, do XPIN, né? Tem uma taxa baixa para atrair os cotistas, mas depois essa taxa tende a se alinhar com o mercado. E não tem nada de errado nisso, tá bom, gente? A gente tem que ter em mente sempre que o gestor é remunerado pela taxa de administração, né? A gente quer seriedade e quer ética, transparência, e a gente tem que também entender que a remuneração deles deve ser justa, né? E em linha com o mercado. Então eu acredito que uma taxa de administração entre 0,6 e 1,2 aí, a depender do mandato do fundo, né? Dos gestores, né? Eu acho que é razoável, tá bom? Quanto mais ativa, mais atribuições, mais responsabilidade e mais liberdade tiver o gestor, já que isso em tese trará mais resultado ao cotista, eu acho que a taxa pode ser mais alta, né? Se o fundo fosse 100% renda e não tiver, por exemplo, procuração para vender imóveis, por exemplo, sem uma assembleia, então não faz sentido você pagar uma taxa de administração tão alta quanto 1,2% para esse tipo de fundo, tá bom? Histórico de resultados é sempre importante avaliar o track record aí do fundo, né? Ver o que é que no longo prazo, a consistência desses resultados, o crescimento desses resultados, isso já é um indicativo de qualidade, né? O tamanho do patrimônio também dá mais solidez. A liquidez importantíssima, para mim é um critério eliminatório. Se não tem liquidez, não há interesse, tá bom? Vacância, a gente já comentou, né? Localização e padrão construtivo é sempre importante porque bons imóveis e bem localizados vão ter sempre atratividade e vão ter sempre competitividade aí em relação ao retorno, né? Mudando um pouco aqui já para como analisar, né? A gente já falou quais são os critérios, as variáveis a serem analisadas. É importante saber quais são as ferramentas para a gente ter acesso a esse tipo de informação. E nesse sentido a gente tem aqui o site da própria B3, que consolida muita informação em relação aos fundos. Tem o site Clube do FI, tem o Fundos Explorer, que você pode encontrar também tudo organizado, os dados de cada fundo, né, tanto quantitativos quanto qualitativos. E tem também a ferramenta Status Invest, que também traz muita informação sobre o tema. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou responder assim que possível. Ficou com dúvida, não hesita, comenta lá que eu respondo para você assim que eu puder, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, não deixe de dar aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que estão querendo começar a investir em fundos imobiliários, mas ainda não criaram coragem, tá bom? Chama eles para cá, porque esse mercado é muito bom e vale a pena participar, tá legal? Um abraço e até a próxima aula.